O Brasil não pode ficar a reboque de outros países que estão se desenvolvendo do ponto de vista da ciência, da tecnologia. Seria o caso de colocar a ciência e tecnologia como um setor que não pode ser contingenciado, assim como já é feito com saúde e educação? O orçamento da União, de alguma forma, naquilo que não é impositivo, é uma ficção. Há recursos, sim. Agora, o contingenciamento é feito exatamente onde não deveria ter sido feito. Senadora, a área de ciência e tecnologia sofreu um corte orçamentário de 44% nos últimos anos. O que o Congresso e o Senado, em especial, pode fazer em relação a isso? Olha, eu lamento muito esse corte, sobretudo nessa área de ciência e tecnologia e inovação, porque é uma área que o Brasil precisa ter um desenvolvimento tecnológico muito grande. E o governo federal deve investir maciçamente nisso. Houve até um levante em todo o Brasil, desses setores todos, contra essa situação. Nós fizemos até uma audiência pública. Esse corte, eu discuti com o ministro Kassab, foi um corte quase que geral em todos os ministérios. Eu defendo, e por isso eu apresentei um projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia, o relator é o senador Omar Aziz, que, através desse projeto, se vincule toda a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais, o FUST, o FISTEL, para a aplicação nesse setor de ciência e tecnologia, investir para que esses recursos possam reverter em favor do povo brasileiro. Não só esses recursos, mas também nessa questão dos recursos que estão no FINEP. Agora, o que eu observei é que o FINEP tem recursos e está faltando projeto para desenvolvimento toda essa pesquisa científica para melhorar as condições. Mas esse corte atingiu muito todo o setor que faz pesquisa no Brasil, das universidades todas, do centro de pesquisa, e foi uma coisa muito ruim. Deveria cortar em outra atividade, que não tivesse tanta importância para o Brasil. O Brasil não pode ficar a reboque de outros países que estão se desenvolvendo do ponto de vista da ciência, da tecnologia, porque estão investindo muito mais do que estão investindo aqui no nosso país. Eu acho que nós temos todas as condições, temos boas cabeças, novos pesquisadores, cientistas, que podem desenvolver tecnologias aqui no Brasil e, com isso, nós passaríamos a dispensar a importação dessa tecnologia que vem com um custo maior para nós e mostra que o país vai ficar sempre a reboque nesse setor. Eu discuti muito isso, cheguei até a fazer um requerimento para que viesse aqui alguém do Ministério, o ministro Kassab mandou, ele realmente confirmou que é uma decisão do governo, e o governo passa por uma crise profunda e está cortando em vários setores. Mas nesse setor eu achava que devia ser preservado. Nós temos que incentivar a pesquisa, a ciência e a descoberta de novas tecnologias para que o país possa avançar e ficar em igualdade de condições com os países em desenvolvimento do mundo. Fazer emendas à LDO e ao orçamento só não adianta, porque o governo corta, mesmo assim, contingencia esses recursos. Seria o caso de colocar a ciência e tecnologia como um setor que não pode ser contingenciado, assim como já é feito com saúde e educação? Exatamente. Esse projeto meu, que vai mais para o FUST e para o FISTEL, que é um fundo das telecomunicações, nós temos também outros fundos que poderiam ser também, através de lei, vinculada à aplicação só nesse setor, inclusive no setor de ciência e tecnologia. O que é que acontece? Os fundos constitucionais são alimentados, muitas vezes, pelos recursos do próprio consumidor. O FUST, por exemplo, está na tarifa da banda larga, está na tarifa da telefonia móvel. Só que vai para o fundo e o governo pega esses recursos, bota no caixa único do governo para fazer superávit, na situação que o governo se encontra. Por exemplo, o FUNClima, no meio ambiente, eles têm muitos recursos, mas não se aplica em favor do meio ambiente, da recuperação das nascentes, né, da revitalização dos rios. Pega esses recursos e joga no caixa único do governo. Há recursos, sim. Agora, o contingenciamento é feito
exatamente onde não deveria ter sido feito, ou o que está se fazendo agora, porque isso precisa muito para o nosso país se desenvolver. Eu acho que o orçamento da União, de alguma forma, naquilo que não é impositivo, é uma ficção. O governo vai lá e corta. Com essa PEC 655, se congelou muito investimentos. Isso dificultou bastante também nesse setor. Então, eu achava que o orçamento como um todo deveria ser um orçamento impositivo para não dar condição de corte. E não ser essa ficção que é. Se aprova um orçamento, depois o governo federal, o ministro da Fazenda, ou do Planejamento, não, eu vou cortar aqui e corta, e isso, de alguma forma, desautoriza o Congresso Nacional que aprovou o orçamento. Ou então que o corte não seja linear, que sejam definidas áreas prioritárias. Exatamente, tem algumas áreas que são prioritárias. Segurança pública, que o governo está investindo muito pouco, os estados não vão suportar isso, os estados não têm condição de fazer esses investimentos todos. Tá? Então não deveria cortar na área de segurança pública, teve corte também, na área de saúde, educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento de toda a pesquisa deveria ser preservado, esses setores todos, de infraestrutura também. O senhor acha que há uma falta de planejamento e coordenação na própria área de ciência e tecnologia, na questão de se investir em projetos prioritários? Porque não existe um plano do governo em que eu vou investir em ciência e tecnologia, se é prioritário pesquisa em saúde, se é prioritário pesquisa em infraestrutura, como o senhor falou? Olha, eu acho que não. Os projetos, bons projetos, nós temos em todos os setores. De todos os setores que você falou, nós temos projetos. O que falta são os recursos serem disponibilizados com fluxo permanente para que não tenha a interrupção dos projetos. Você começa um projeto e é interrompido por falta de recurso. Falta o planejamento correto para vincular o recurso àquela obra, àquela pesquisa que você está fazendo. Eu levantei agora recentemente, quando fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, 1.615 obras inacabadas. É um prejuízo enorme para o país. Agora mesmo, na audiência pública que nós fizemos para discutir essa questão do projeto espacial para o Brasil, com o brigadeiro que comanda lá a parte da aeronáutica, me passou agora, o Rossato, o brigadeiro Rossato, e ele veio para essa discussão, ele me passou um dado que é o retrato do nosso país, de jogar dinheiro no ralo, jogar dinheiro fora. São 1.615 obras inacabadas no Brasil, com investimentos pesados que estão inconclusas. Por exemplo, o Brasil foi feito, através da Agência Espacial Brasileira, com o Ministério, na época, de Ciência e Tecnologia, um convênio com a Ucrânia, no valor de 320 milhões de dólares, para fazer uma estação espacial em Alcântara, no Piauí. Pois bem, começou, está lá, as suas pilastras erguidas, parecendo aquelas pilastras antigas de Roma, do Capitólio, que está lá como preservação da história, não foi concluído, a obra não foi concluída. Está lá, e esses 320 milhões de dólares foi jogado no ralo, ninguém sabe para onde o dinheiro foi. Eu estou fazendo um requerimento para o TCU e vou convocar aqui, à época, os presidentes da agência para se mostrar que 300 milhões de dólares, embora a moeda de Brasília não é real, a moeda aqui é bilhão, é muito dinheiro. Para todos nós brasileiros é muito dinheiro. Com certeza. Além disso, fez um acordo com a NASA de 280 milhões de reais que não resultou em nada. Então é isso que acontece no Brasil. Falta de bons projetos, não tem falta de bons projetos, tem bons projetos executivos. O que falta é começar o projeto e não ter o fluxo de recursos para que esses projetos possam ser concluídos. O próprio Programa Espacial Brasileiro, senador, no momento de corte de gastos, como é que o Brasil deveria tratar essa questão? Olha, é um investimento prioritário? Exatamente, o corte de gastos foi muito alto. A nossa vizinha Argentina aqui, o ano passado, aplicou nesse programa espacial 1 bilhão e 500 milhões de reais.
em investimento nesse setor de programa espacial. O Brasil aplicou, sabe quanto? 100 milhões. O PIB do Brasil frente à Argentina não tem nem comparação. E esse é uma coisa estratégica. Ter lá, agora que tem um foguete, que tem lá o satélite agora, foi lançado lá na Guiana Francesa, esse satélite que vai dar uma condição melhor ao Brasil, inclusive para o setor de banda larga, das informações todas, ele só vai funcionar para a banda larga o ano que vem. A duração de vida dele são 15 anos. Nós vamos já perder um ano agora, só funciona o ano que vem. O satélite está lá, mas não tem como descer a banda larga. Vai oferecer condição de dar a banda larga para o Brasil inteiro, depois das instalações de todas aquelas torres que são necessárias para isso, a partir de outubro do ano que vem. Então, tem muitas obras no Brasil que não foram mal planejadas e faltou recurso. E as que foram bem planejadas, faltou recurso do mesmo jeito. Tem corte no orçamento, não pode ter, tem que ter contingenciamento. E fica essa situação. Você imagina 1.615 obras de grande porte inconclusas em todo o país. No meu estado, a ferrovia Oeste-Leste, o Porto Sul, ninguém nem sabe se vai continuar. Já se colocou 6 bilhões de reais. Outro exemplo, a transposição do Rio São Francisco, 9 bilhões de reais já foram investidos na transposição. Na revitalização, nada. O Rio São Francisco está morrendo. Se amanhã faltar água, do que adiantou colocar 10 bi ou 9 bi na transposição? O Rio São Francisco está com a data marcada para morrer. 2032 não deve receber a calha do rio mais nenhuma gota d'água de nenhum afluente. Porque a calha do rio, onde chegam todos os afluentes, a calha do rio não produz água. Recebe das nascentes dos afluentes. Só que as nascentes dos afluentes estão morrendo por falta de revitalização. E o governo vê isso já há 50 anos e não faz nada. Não é culpa do governo Temer atual, não. Todos os ex-presidentes de 50 anos para cá são responsáveis pela matança que está sendo feita das árvores que protegiam as nascentes e as matas ciliares dos afluentes do Rio São Francisco, que é o único manancial que pode suprir os estados que não têm condição nenhuma de sustentar a sua população com água de superfície ou de subsolo, os aquíferos. É o caso da Paraíba. Um ser humano precisa anualmente, minimamente, 900 metros cúbicos por ano de água para ele viver. A Paraíba tem 300 metros cúbicos, ou seja, um terço do que precisa um ser humano. Então vai faltar água para a Paraíba. Vai beber água o quê? Do mar, fazer a dessalinização, como fazem alguns países, o custo é altíssimo e o Brasil não pode pagar isso. E aí o investimento em transposição vai ser perdido. Se não revitalizar, você pode ter absoluta certeza, se não começar rapidamente a revitalização, que é um projeto de se investir, no mínimo assim, 800 milhões de reais por ano em 10 anos, se não fizer esse investimento para revitalizar, e eu vou explicar a você aqui o que é revitalizar. O que é revitalizar a bacia do Rio São Francisco? É começar pelas nascentes que produzem água. Fazendo como? O desassoreamento, tirando a areia de dentro da nascente, a argila, o barro que entrou com a trovoada, e replantar em torno dela todas as árvores que crescem rapidamente, por região, né? Na nossa região mesmo, lá na Bahia, onde o Rio São Francisco ele tem a maior parte dele, as árvores que nascem mais rapidamente, as árvores de onde o rio nasce, lá em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, que é uma região de serra, qualificar essas árvores que nascem rapidamente e em cada região fazer os viveiros e replantar nas nascentes e nas margens dos afluentes. Porque os afluentes estão morrendo praticamente todos. Agora mesmo, lá em Minas Gerais, que é onde nasce o rio e onde o rio 75% é formado, o rio Jiquitaí secou. Secou tanto que iam fazer uma barragem pela Codevasf, não querem fazer a barragem porque está sem água. Esse rio morreu porque ele não era perene? Não, ele era perene. Ele morreu porque o homem
na sua ignorância de preservar o meio ambiente, desmatou as suas nascentes, desmatou as suas margens. E vai acontecer agora, o Araguaia já está assim, aqui próximo. O Tocantins, em 10 anos, já perdeu 20% da sua vazão. E da mesma forma que desmataram e mataram a Mata Atlântica e estão desmatando a Amazônia, vai desmatar as margens dos rios e as populações que virão aí, a população brasileira que virá aí, vai ter uma dificuldade muito grande no abastecimento de água para consumo humano, consumo animal, consumo industrial, geração de energia e produção de alimentos por irrigação. O senhor é ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente. A comissão não está fazendo o papel de fiscalizar essa revitalização do Rio São Francisco e dessas outras bacias que o senhor citou? Nós fizemos isso muitas vezes, mas não tivemos eco nem no governo, na época da presidente Dilma, nem agora no Michel Temer, muito menos no Tribunal de Contas da União, nem na Codevasf, nem no Ministério da Integração. Eles parecem anestesiados, parece que não está acontecendo absolutamente nada. O rio está morrendo e parece que não está acontecendo absolutamente nada. Quem deveria fiscalizar é a Agência Nacional de Águas, que fiscaliza, mas dá lá uma multa, outra coisa, mas a coisa vai fluindo em função da força que tem o Poder Executivo. O Ministério responsável, os dois ministérios responsáveis por isso, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Integração. É o caso de parar as obras de transposição? Não, é o caso de continuar a transposição, porque pelo volume de investimentos já foram feitos, e começar imediatamente por Minas Gerais e pela Bahia, que são os dois estados que produzem água, a revitalização. Por exemplo, a Bahia só tem 3 rios jogando água agora na calha do Rio São Francisco. O Rio Carinhanha, na divisa de Minas, o Rio Corrente, que nasce na bacia do município de Correntina, na Bahia, e o Rio Grande, que é formado pelo conjunto de vários rios que vêm lá do oeste da Bahia, o Rio Preto, o Rio de Ondas e vários rios formam o Rio Grande. Esse Rio Grande, ele desemboca na cidade de Barra do São Francisco, onde reside o maior defensor do Rio São Francisco, que é o bispo Dom Luiz Cápio. Lembra ele que ele fez greve de fome para não fazer a transposição sem a revitalização. Pois nessa cidade chega o último rio que alimenta a calha principal do Rio São Francisco. De Barra do São Francisco até chegar ao Atlântico, são 742 quilômetros de extensão. Nesse trajeto todo, não entra uma gota d'água no Rio São Francisco. E o que é pior, a morte do Rio São Francisco ou de um grande rio se verifica quando o mar está entrando nele. Semana passada já estava em torno de 14 quilômetros da entrada do mar no Rio São Francisco. Ou seja, ele não tem mais força para empurrar as águas do mar e o mar empurra as águas dele. É o efeito rebote do mar sobre o rio. Então, as águas do Rio São Francisco, pela falta de força, pela falta de vazão, não estão chegando mais no Oceano Atlântico. Isso é gravíssimo. A cidade de Penedo, em Alagoas, que fica à margem esquerda do Rio São Francisco, mais ou menos 12 quilômetros do mar, e a cidade de Propiá, em Sergipe, estão com dificuldade de captação de água doce. Estão pegando água doce lá adiante, porque a água que está chegando próximo da cidade já está salinizada pela entrada do Oceano Atlântico no Rio São Francisco, que é um fato que eu lhe digo doloroso para quem conheceu o rio, como eu conheci o rio virgem há 50 e tantos anos atrás, ele poderoso, com suas matas preservadas, né? Com os peixes. Você não encontra mais um surubim, um dourado no Rio São Francisco. É a maior raridade encontrar, porque ele não tem condição. O rio está raso, perdeu a profundidade. O menor calado do Rio São Francisco era 2,5 metros de profundidade do Rio São Francisco. Hoje você passa andando. É uma coisa criminosa se assistir o que está assistindo no Rio São Francisco há muitos governos, e os governos com omissão e de forma complacente assistindo esse crime contra Minas Gerais, contra a Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e os estados receptores, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.
Senador, voltando aqui na questão da ciência e tecnologia, a gente falou da atuação pública dos governos, ministério, mas e o setor privado? Por que o setor privado é tão tímido, tanto no setor de ciência e tecnologia, quanto nessa questão da banda larga nos rincões do país? Olha, o setor privado passa por uma crise sem precedentes no Brasil. Você vê que o setor privado foi altamente atingido agora por essa operação Lava Jato. E o que é que aconteceu? Eu sou a favor de que se puna todos os diretores dessas empresas todas do Brasil que estão atingidas por isso, mas se preservasse as empresas. No meu estado mesmo, nós temos lá a empresa Braskem, que os proprietários, os sócios, a Odebrecht e a Petrobras. Essa empresa desenvolveu, no âmbito dela, uma pesquisa para tirar do etanol toda a matéria-prima, quase toda a matéria-prima que ela precisa para suprimento das outras empresas. Ela está praticamente paralisada. A crise que se afundou agora o Brasil pela má gestão dos últimos presidentes da República, a má gestão levou a essa situação das empresas privadas. Perderam muito recurso, capacidade de investimento na tecnologia, na ciência. A crise mesmo agora das teles é uma crise muito grande. Por que muito grande? Porque a situação delas é uma situação de falta de credibilidade para investimentos de investidores externos. A Oi está nessa crise toda e hoje, levantando essa questão, o maior problema da Oi não estão nos investidores, não. Sabe quem é o maior credor da Oi? É a Anatel. Desde que a Oi chegou no Brasil, a Anatel já deu 22 bilhões de reais de multas na Oi. Não tem empresa de outro país que venha para aqui para tomar 22 bilhões de multa. 22 bi de multa. O maior credor é esse aí. A saída vai ter que ser pelo governo, então? A saída tem que ser pelo governo. Já tem aí uma medida provisória, está sendo analisada para se encontrar uma saída para isso. Então as empresas não têm capacidade de investimento. O BNDES não pode mais emprestar. Existe insegurança jurídica. O investidor estrangeiro não quer vir para aqui. Aí dá esse caos todo que dá, que você está aqui em Brasília, às vezes eu saio aqui do Senado, vou lá onde eu moro, né, SQS 309, daqui para lá, falando em qualquer, ou na Claro ou na Vivo, cai 3 vezes a linha da telefonia móvel, que é um serviço de péssima qualidade, porque não tem novos investimentos e nós temos que fazer, inclusive, alguma gestão nesse sentido. O senhor está vendo luz no fim do túnel aí para tantos problemas no setor? Não, eu acho que o meu país, pelo povo que tem, pelas riquezas naturais que tem, termina saindo dessa situação. Mas o que eu espero é que em 2018 se ganhe ou se eleja um presidente da República que tenha uma visão de Brasil, que surja aí um novo Juscelino Kubitschek, né? Tem que ter lá na Câmara e tem que ter aqui no Senado também mais patriotismo, mais brasilidade, menos setor partidário, menos politicagem, mais compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro. Tá bom, senador. Muito obrigada pela entrevista, pela presença no Salão Nobre. Obrigado. Te agradeço, de coração.